galera, bem-vindo ao seu espaço alternativo de estudo aqui no Colégio Loyola. A gente continua no nosso curso de matemática básica. Bem-vindo ao módulo 7. Módulo 7 significa que tem 6 para trás. E vamos até o módulo 11. Então, você vai poder se divertir, se deliciar com a matemática básica aqui nesse canal. É só pedir para o seu professor aí te indicar as videoaulas que você precisa para mitar nas provas e ser aquele aluno diferente em matemática que sempre fecha as provas e é o orgulho do papai e da mamãe. Muito bem, hoje nós vamos falar de equação do primeiro grau. Esse vídeo eu vou explicar o que é uma equação do primeiro grau e como é que a gente faz para resolver. Qual que é o método? A gente precisa entender a ideia, que é a ideia de balança, que a gente chama na matemática ou no matematiquês, a gente chama de princípio de igualdade. E se a gente entender tudo, depois a gente consegue criar uma regra prática e aí sim a gente consegue resolver as equações com um pouquinho mais de agilidade, beleza? Então vamos ver aqui como é que funciona esse lance aí, o que é uma equação do primeiro grau, como é que isso funciona. Se você está lá no 7º ano, você está estudando a equação do primeiro grau. Se você está no 8º, se você está no 7º, se você está no 9º, se você está no 1º, se você está na 3ª série do ensino médio, todo mundo está resolvendo a equação do primeiro grau. Isso faz parte da sua vida acadêmica e fará até o final dos tempos, até você entrar para a universidade. Então, olha só, a primeira coisa que você vai entender é, vamos aqui na mesa, ó. Primeira coisa, né, o que a gente chama de equação de primeiro grau? Quando a gente fala a palavra grau, a gente está falando de expoente. A gente está falando do expoente de x. Eu vou colocar x entre aspas, porque não precisa ser x obrigatoriamente, né? Pode ser qualquer letrinha que esteja representando uma incógnita. Aquela letrinha que a gente quer descobrir o valor, beleza? Então, quando a gente fala equação do primeiro grau, o expoente do x obrigatoriamente vai ter que ser 1. Não existe equação do primeiro grau que a sua variável aí pode ser y, né? A expoente tem que ser 1, pode ser z, o expoente tem que ser 1. Quando a gente fala a palavra grau, a gente está falando do expoente de x, né? E o expoente tem que ser sempre 1. Não vai existir, olha aqui para mim na câmera, não vai existir uma equação do primeiro grau que o expoente da incógnita, da letrinha que você quer descobrir o valor, seja diferente de 1. Porque se o expoente for 2, aí a equação não é do primeiro grau mais, ela é do segundo grau. Se o expoente for 3, é do terceiro grau e assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar dessas equações, equações polinomiais do primeiro grau. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Eu só preciso achar o meu apagador. Achei. É isso aí, vamos lá, achei. Ó, aí achei meu apagador aqui, estou apagando e vou te dar um exemplo. Tá bom? Eu vou te dar uns que a gente consegue fazer meio que de cabeça. Assim, ó. Vou te dar uma equação bem simples. Vem aqui comigo, ó. X mais 3 é igual a 5. Beleza. Olha para a câmera aqui. Bom, na verdade, você tem que ter em mente que toda vez que eu te dou uma equação, seja ela qual for, essa letrinha é um número desconhecido. Esse número desconhecido que você quer achar, o valor que você vai admitir para a incógnita, a gente chama de raiz da equação, beleza? O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação é aquele número que você coloca no lugar do x e que torna a sentença de igualdade verdadeira. Não entendeu? Então vem para a mesa aqui que eu te explico. Olha para cá. X mais 3 é igual a 2. Eu estou procurando um número, x, que somado com 3 dá 5. A gente consegue fazer isso de cabeça, né? Que número que somado com 3 dá 5? A gente sabe que é 2. Perfeito? Então, nesse caso, x é igual a 2. 2 é chamado de raiz. Raiz da equação. Beleza. O lance é o seguinte, a gente vai... Agora, nem toda equação, ela vai ser simples como essa aqui que a gente acabou de ver, né? A gente vai ter algumas equações um pouquinho mais complicadas e, obviamente, nós vamos ter que ter uma sistemática para conseguir resolver essas equações. A ideia é a seguinte, eu vou usar essa mesma equação, volta de novo para a mesa aqui, ó, para você entender. A gente coloca que é a ideia da balança, né?
Então, olha só, se a gente tiver aqui, tipo, imagina que você tem aqui uma balança de 2 pratos. Então, tem lá 2 pratos aqui na balança, e de um lado você tem um pezinho que você não sabe quanto que é, e um outro de 3. E você tem um outro peso aqui de 5 quilos. E aí você quer saber quanto que pesa esse cara aqui. A ideia é que se essas duas coisas são iguais, a sua balança está em equilíbrio, né? Elas são iguais. E aí a ideia básica é, olha para mim aqui na câmera agora. A ideia é, todas as vezes que você faz uma coisa de um lado, se você fizer igual do outro, a balança continua em equilíbrio. Então tá lá a sua balança. Se você colocar 10 quilos desse lado, o que você tem que fazer desse? Colocar 10 quilos também. Tudo que você faz de um lado, se você fizer do outro, a igualdade vai permanecer verdadeira. Esta é a ideia. Tudo que você faz de um lado, se você fizer do outro, a igualdade vai permanecer verdadeira. Aqui a gente vai usar as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Somou de um lado, tem que somar do outro, o mesmo número. Ah, eu subtraí de um lado 7, então tem que subtrair 7 do outro. Ah, eu multipliquei esse lado por 10, multiplico o outro lado por 10. Ah, eu dividi esse lado por 7. É isso que a gente vai fazer. Beleza? Essa é a ideia. Então, usando esse princípio, qual seria a sistemática, né? Toda vez que você vai resolver uma equação como essa, olha aqui para a mesa. Vamos voltar para a mesa. Toda vez que você soma um número com 3 e isso dá 5, toda vez que você resolve uma equação, você no final quer encontrar x igual a alguém, né? O que é muito importante a gente saber é que essa expressão que fica do lado esquerdo é chamado de primeiro membro. Beleza, primeiro membro. E o que fica do lado direito da igualdade a gente chama de segundo membro. Então, se na prática a gente gostaria de ter no primeiro membro só x e no segundo membro o númerozinho, que é a raiz da equação, né? Lógico que não precisa ser exatamente no primeiro membro, mas é mais usual que seja no primeiro membro, né? A ideia da balança é a seguinte: bom, se eu só quero ter x, eu quero eliminar esse 3 daqui. Regra básica, olha para a câmera de novo. Todas as vezes que você quiser eliminar um número num membro de uma equação, você tem que usar o próprio número fazendo a operação inversa. Então, se ele está somando, você vai usar ele subtraindo. Se ele está multiplicando, você vai usar ele dividindo. E assim sucessivamente. Então, vamos ver como é que isso funciona? Volta para a mesa. Olha para cá, ó. Então, eu quero sumir com esse 3 daqui, ó. Ele não está somando? Então, para eu sumir com esse x, com esse 3, eu tenho que subtrair 3. Só que o seguinte, se eu subtrair 3 de um lado, o que eu tenho que fazer do outro? Subtrair 3 também. Aí eu vou cortar esse 3 com esse menos 3, e aí eu vou encontrar que x é igual a 5 menos 3, que é igual a 2. Entendeu a ideia? Se você entendeu, a gente vai fazer umas equações um pouquinho mais complexas do que essa. Vamos tentar? Então bora lá, ó. Vamos fazer mais. Deixa eu fazer aqui, ó. Imagina que você tenha essa equação aqui agora para resolver. Vamos para a mesa. Você tem assim, ó. 3x menos 1 é igual a x mais 11. Vamos com bastante calma. Bora lá. Tá aqui a equação. Não vou escrever mais, mas quem é o primeiro membro? 3x menos 11. Quem é o segundo membro? X mais 11. Bom, do lado esquerdo você só quer ter x. Do lado direito você só quer ter constante, númerozinho. Então vamos lá. Então a primeira etapa é a seguinte. Olha, você sempre elimina primeiro a subtração e a soma, porque é mais fácil, ok? Então, ó, eu quero tirar esse menos 1 daqui e quero tirar esse x daqui. Eu quero tirar esse menos 1 daqui porque no primeiro membro eu só quero x. E quero tirar esse x daqui porque no segundo membro eu só quero constante, númerozinho. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos lá. Bom, para eliminar um número, a regra a gente já aprendeu. A gente usa o próprio número fazendo a operação inversa. Então nós vamos fazer isso, ó. Para eliminar esse menos 1, eu vou usar o próprio 1, só que agora positivo. Acontece que, se você somou 1 de um lado, o que você tem que fazer do outro? Somar 1 também. Esse menos 1 mais 1 foi embora. Desse lado ficou 3x igual a x mais 12. Beleza.
mas quero eliminar x aqui, ó. Como é que eu faço? Bom, se eu tenho x, eu tiro x de um lado e também tiro x do outro. Beleza. Tirei x de um lado, tirei x do outro. Bom, desse lado aqui vai sumir o x. E do lado esquerdo a gente vai ter 2x igual a 12. Nós estamos quase lá. Olha, eu não queria 2x, eu queria só x, né? Tem esse 2 aí me avacalhando. O que eu faço, hein? Bom, se esse 2 está multiplicando, para sumir com ele, eu tenho que dividir pelo próprio número, né? Porque 2 dividido por 2 é 1 e 1 vezes x é x. Dividir por 2 de um lado, dividir por 2 do outro. Agora sim, a gente vai encontrar a raiz, né? Por quê? Se 2x dividido por 2 é x e 12 dividido por 2 é 6. Bacana demais. 6, então, é a raiz dessa equação do primeiro grau. Vamos embora lá, volta para a tela, olha para mim. Bom, o lance é o seguinte, legal, a gente já entendeu a ideia de balança. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar a regra prática. E para criar a regra prática, tem que prestar bastante atenção, porque senão erra. Muita gente erra, né? Que é o famoso passa para um lado, passa para o outro. Não está errado pensar assim, desde que você saiba a origem, né? A origem da resolução das equações do primeiro grau é o princípio da balança, princípio de igualdade, né? Somou de um lado, soma do outro, né? Vamos olhar rapidinho aqui para a minha mesa, porque eu vou te explicar como é que essa regra vai funcionar. Olha só, olhando para a mesa de novo. Eu tinha esse menos 1 aqui e queria sumir com ele. Aí eu somei um de um lado, sumei um do outro. Percebe que na prática eu podia pegar esse menos 1 e aparecer com ele aqui mais 1, né? Mesma coisa aconteceu com esse 2 multiplicando o x, tá vendo? Eu podia falar que eu tirei esse 2 daqui e passei para cá dividindo. Na verdade isso está errado, mas a regra prática é, todas as vezes que você quer transferir um númerozinho de um membro para o outro, você transfere usando a operação inversa. De um lado, se de um lado ele subtrai, do outro ele soma. Se de um lado ele soma, do outro ele subtrai. Se de um lado ele multiplica, do outro ele divide. Então olha para a câmera e presta atenção em mim. A gente consegue transpor um número de um membro para o outro, basta que para isso, por regra prática, esse número seja transferido para o outro lado da equação, fazendo a operação inversa. Operação inversa, não tem nada de trocar sinal, é operação inversa. Se de um lado ele soma, do outro ele subtrai. Se de um lado ele multiplica, o outro ele divide. Vamos tentar fazer uma, pensando dessa forma? Então vamos. E depois a gente vai fazer uma série de equações um pouco mais difíceis para você pegar a prática, beleza? Então vamos lá. Vou colocar uma equação um pouco mais pesada, hein? Então vamos embora. Detalhe, antes da gente começar, olha aqui para mim, é importante que a gente saiba o conceito de universo. A gente não vai tratar a questão de universo aqui. Aqui a gente está tratando só da regra prática, tá? Mas a minha sugestão é que você converse com o seu professor para entender essa questão do universo. Na prática, o universo fala se aquele número que você encontrou serve ou não serve. Mas para a gente poder entender essa questão de universo, a gente tem que lembrar os conjuntos numéricos, e aí depende muito da série que você está. Bacana? Então tá bom. Então vamos embora, ó. Vamos pegar só a regra prática. Então a gente vai considerar que qualquer número que a gente encontrar vale como resposta. Beleza? Então tá, olha só. Exemplo, eu tenho 3 que multiplica x mais 1 é igual a 5 que multiplica x menos 2 mais 10. Vamos resolver essa equação. Então vamos lá para a mesa. Você já está comigo aqui na mesa, né? A gente já está aqui, ó, tentando resolver essa equação. Bom, primeiro, a gente vai ter que aplicar umas propriedades distributivas aqui, né? Esse 3 vai fazer o chuveirinho aqui dentro desse parênteses e esse 5 vai fazer o chuveirinho aqui dentro do parênteses. Famosa propriedade distributiva, e o que a gente quer agora é só a regra prática, beleza? Então vamos ver, ó, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 1, 3, felicidade fraterna. Do outro lado, 5 vezes x, 5x, e 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 10, esse mais 10 já estava lá, beleza. Bom, do lado esquerdo,
a gente pode cortar esse menos 10 com esse mais 10, porque isso dá zero, né? Legal. Olha só, a regra é, tudo que tem x vai para o primeiro membro, tudo que não é x e é constante, vai para o segundo membro. Legal? Então, esse 5x aqui, ó, que está no segundo membro, tem que vir para cá. E esse 3, que é mais, tem que vir para cá, subtraindo, menos. Legal. Então, vamos fazer isso, ó. O 5x estava somando esses números, então ele vai passar para lá subtraindo. Então, por regra prática, vai ficar 3x menos 5x é igual. O 3 está somando, apareceu subtraindo. Legal. 3x menos 5x é menos 2x, que é igual a menos 3. Presta atenção, muitos professores pedem para a gente multiplicar por menos 1 dos dois lados. Isso não é necessário. Basta que você lembre, e não está errado, tá, gente? O professor que pede para você multiplicar por menos 1 é porque esse ladozinho aqui está negativo, né? E você gostaria que o x fosse positivo. Só que se você multiplicar por menos 1 de um lado, você tem que multiplicar por menos 1 do outro. Esse é o princípio da balança. Bacana? Então vamos lá. Mas também não precisa, quer ver? Ó, se você não quiser multiplicar por menos 1, fica tudo legal. Porque esse menos 2, ele está multiplicando. Quando ele passar para cá, ele vai passar fazendo a operação inversa. Então é menos 3 dividido por menos 2. Beleza, ó. O menos 2 está multiplicando, passou dividindo. Ó. Menos dividido por menos dá mais. 3 dividido por 2, você pode deixar indicado na forma de fração ou escrever que é 1,5. E aí, para poder ilustrar, olha lá para a câmera, para poder ilustrar o que eu falei na questão do universo, o universo é assim, ó, quando ele fala, por exemplo, imagina que eu tivesse falado que o universo dessa equação é natural. Quando ele fala isso, o universo é natural, olha de volta aqui para a mesa, ó, o universo é natural. Eu estou falando o seguinte, ó, a pessoa que criou essa equação e está pedindo para você resolver, falou assim, olha, só vale encontrar para x um valor natural. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, a gente já estudou em vídeos anteriores, né? O universo é 0, 1, 2, 3, não pode ter vírgula. Olha, eu encontrei 1,5. Bom, nesse caso, se o universo é natural, a solução é um conjunto vazio, né? Porque só valia número natural. Mas se eu falar, por exemplo, que o universo é racional, ó, solução são os racionais. E racional pode entrar a fração. Aí beleza. Aí você, desculpa, o universo é racional. O universo é racional. E aí o 1,5 vale como resposta, né? Porque 1,5 é um número racional. Então vale a pena olhar o universo, né? O universo te diz qual é o númerozinho que vale como raiz e qual que não vale. Legal? Bom, o que a gente vai fazer agora, basicamente, vamos treinar mais uma equação e depois você vai pegar uma lista de exercícios gigante e treinar como um atleta. Eu quero você treinando muito. Combinado? Então, beleza. Vou fazer meu último exemplo aqui para depois a gente ir para o próximo vídeo em que a gente vai falar sobre os problemas do primeiro grau. E lá eu te explico o que é isso, tá bom? Por enquanto, vamos fazer a nossa última equaçãozinha aqui. E muita gente me pede para fazer equação que tem fração. Beleza, vamos lá, vamos pegar uma equação do primeiro grau aqui que tem fração. Bacana? Então tá aqui a equação que eu tinha prometido para vocês, né? Com fração, né? Que tem denominador. O pessoal meio que agarra. Não precisa, olha aqui para mim, não precisa ter medo. Por quê? Porque a gente sabe como operar a fração, né? E são frações. Essas frações, elas têm incógnitas, mas não deixam de ser fração. Se tem numerador e tem denominador, se tem essa estrutura, é fração. Então, o método que a gente usa para somar, subtrair, multiplicar, dividir, continua sendo o mesmo. Ah, eu tenho dificuldade, como é que soma, subtrai, multiplica, divide uma fração pela outra. Legal, é só você voltar lá nos primeiros módulos aqui do curso de matemática básica, que a gente tratou esse assunto com bastante agilidade para você ficar fera, beleza? Então vamos lá, eu vou considerar aqui que o universo é racional, ou seja, o universo aqui é racional, ou seja, eu posso encontrar qualquer número que tem vírgula, negativo, não tem problema nenhum, legal? Então vamos lá, ó.
A primeira coisa, se eu tenho, vamos na mesa aqui, se eu tenho os denominadores diferentes, 2, 5 e 2, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. A sugestão é que você tire o MMC das frações do primeiro membro e do segundo membro juntos, né? O MMC de 2, 5 e 2 é 10, né? MMC de 2 e 5 é 10, é 2 e 5, eles são primos entre si. Então, beleza. Deixa eu pegar a outra caneta aqui. Então, eu vou passar um travessão grandão aqui, igual outro aqui. O perigo todo é esse sinal aqui que fica antes da fração. A minha sugestão é que toda vez que tiver uma expressão no numerador, você coloque parênteses. Por quê? Porque às vezes, em vez de aparecer o sinalzinho mais, pode aparecer sinalzinho menos, e isso aí troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, seja organizado. Se tiver uma expressãozinha no numerador, coloca parênteses, ok? Ó, o MMC de 2, 5 e 2 é 10. Beleza, muito fácil. A brincadeira agora é, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2, 5 vezes x, 5x. Mais, repete o sinal, 10 dividido por 5 dá 2, que vai multiplicar esse parênteses aqui, ó, 1 menos x. Tá vendo como é que parênteses é importante? Porque a gente ainda vai aplicar uma propriedade distributiva. 10 dividido por 2 é 5, vezes 1 é 5. Se os denominadores são iguais, você pode cortar. Por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa dos dois lados, né? Eu estou eliminando a divisão por 10 de um lado e eliminando a divisão por 10 do outro, né? Princípio lá da balança. Legal. E aí a gente multiplica aqui na propriedade distributiva. E o que a gente vai ter no primeiro membro? 5x mais 2 menos 2x sendo igual a 5. Felicidade. Vamos usar a regra prática. Esse 2 não interessa no primeiro membro. Ele tem que ser transferido para o segundo. Se ele está somando, aqui ele vai aparecer subtraindo. Então eu vou continuar aqui, ó, para não ter confusão. O 5x e o menos 2x está ok, estão no lugar certo. O 5 também estava no lugar certo e esse 2 estava somando, agora aparece aqui subtraindo. 5x menos 2x, 3x. E 3x é igual a 3. Legal. 5 menos 2, 3. Esse 3, regra prática. O 3 que está multiplicando, por consequência, né, princípio, ele vai aparecer aqui dividindo. Então vai ficar 3 dividido por 3, x é igual a 1. Portanto, a solução ou conjunto verdade, a gente pode escrever solução ou também conjunto verdade, tanto faz, são sinônimos. Se você entendeu, agora é só praticar como um atleta. Pega a lista de exercícios da matemática básica, pega os exercícios que o professor está te orientando a fazer e treine como atleta, porque com certeza você vai mitar na prova que cobrar de você equação de primeiro grau. Ou porque é uma questão de equação de primeiro grau, ou porque tem equação de primeiro grau lá no meio do caminho. Beleza? Te espero no próximo vídeo, a gente vai continuar falando de equação de primeiro grau, só que agora a gente vai usar as equações do primeiro grau para resolver problemas. Vai ser fera demais, isso acontece demais lá na sua prova, nos seus exercícios. Você precisa aprender. Se não sabe, vem comigo. Professor Rafael Chechão, porque estou sempre contigo. Somos grandes amigos. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!